Irmãos, eu os convido a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 14 a 16. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 16, diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa o instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar? Senhor, fale aos nossos corações, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, queridos, sou eu mesmo que estou aqui à frente. Tremendo, olhando para minha esposa, e se eu olhar para ela eu vou desmaiar. É assim que se faz, não é? Povo, é uma árdua tarefa estar aqui à frente, substituir reverendo Emílio, reverendo Tarcísio e reverendo Marcel, essa tríade da CMA. Bota a árdua tarefa nisso. Eu lembro que o Emílio tinha falado num sermão dele anterior que dava medo, né, de estar aqui em cima e pregar o Evangelho. O meu é pânico, total. Podem saber disso. Mas, como eu falei para minha esposa, tem hora que dá vontade de desmaiar, né? Ainda bem que o Mansano, eu já falei para ele, se eu cair, tu me segura. Meus irmãos, brincadeira. É pura brincadeira. Não, né? Não. É brincadeira, sim. Nada melhor do que nós começarmos hoje como brincadeira, brincadeira de criança. Quem aqui nunca brincou de vivo ou morto? Eu lembro que eu já brinquei muito quando era criança. Vocês, adultos, devem ter brincado também bastante na época. E agora também, com os seus filhos, com os netos, e aí vai brincando. Criançada, vocês já brincaram de vivo ou morto, não já? Ó, aqui na frente tem uma torcida organizada, não sei se vocês já viram. Aí, sim. Essa brincadeira de criança. Nessa brincadeira existe o líder e os participantes. O líder é quem dita o ritmo da brincadeira e as crianças obedecem o comando, não é isso? Vivo ou morto? Morto ou vivo? É assim que funciona. É uma brincadeira divertida. Eu gostava. Quando perdia, não gostava. Mas o líder ele se posiciona à frente dos amiguinhos e começa a brincadeira, comandando ela bem devagar para que a criançada vai se adaptando e vai levantando, e vai agachando, vai aprendendo como é que é o vivo e o morto. A regra é desse jeito, é assim que funciona. E as crianças vão seguindo essa sequência. Não sei se vocês sabem, mas na internet tem a regra, a orientação, viu? Para quem quer aprender vivo ou morto, está lá. Se o adulto quiser aprender, é só pesquisar. Só que aí vem o perigo. O líder começa a falar morto ou vivo rápido demais e às vezes repetida. Para quê? Para que a criança fique confusa. Na hora que era para estar vivo, está morto. Na hora que era para estar morto, está vivo. Vai lá entender. É nessas horas que você tem aquela grande vontade de pensar assim, puxa vida, eu poderia ler a mente daquele cara que está liderando. Eu poderia saber o que ele estava pensando e a hora que ele fosse falar vivo ou morto, eu já estaria pronto. Que confusão, não é? Pois é, nós não temos esse poder de ler a mente das pessoas. Não temos mesmo. Já que não podemos ter o poder de ler a mente das pessoas e nem conhecê-las, que tal nós entendermos como possuir a melhor mente de todas? A melhor mente que você pode ter hoje. Por isso, eu os convido a saberem como ter a mente de Cristo.
Vamos começar em 2 pontos. Como ter a mente de Cristo? Primeiro ponto, isso é naturalmente impossível. Vamos ao texto, verso 14, vamos lá comigo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O apóstolo Paulo, ele escreve as conclusões no final desse capítulo. O homem, em sua natureza pecaminosa, após a queda, se entrega às luxúrias, ao prazer dessa era, perdendo totalmente a vontade em conhecer qualquer bem apresentado a ele pela pregação do Evangelho. Isso porque ele não possui o Espírito. Paulo dá o nome disso de homem natural. Judas, na sua carta, em seu único capítulo, verso 19, diz assim: são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Judas afirma o que eles causam e o que eles não têm. O discernimento deles está totalmente apagado para as coisas espirituais. Eles não entendem nem ouvem nada de bom vindo do Evangelho. Sabe por quê? Eles o consideram loucura. É isso, pura loucura. Eles não dão boas-vindas às boas novas do Espírito, eles as recusam, eles as rejeitam. É o que afirma em seu comentário Matthew Henry: homens não santificados não dão boas-vindas às coisas de Deus. Não existe entendimento espiritual para eles, não possuem nada. É esse o contraste que Paulo faz entre os seus 2 tipos de pessoas no meio da igreja de Corinto: um salvo e outro não. Após a queda, o homem passou a ser um pecador. Ele deixou de ter livre acesso ao Pai, sendo expulso e colocado para fora do jardim do Éden. Com isso, o homem natural passou a precisar totalmente da redenção, exclusivamente disso, porque já estava a caminho da condenação, se não houver alguém que interceda por ele. Para que isso aconteça, só existe um meio: pela cruz, através do nosso Redentor Cristo Jesus. Mas o homem natural não aceita, mais uma vez, porque para ele é loucura. Ele despreza vigorosamente o sacrifício de Cristo na cruz, a sua ressurreição e redenção. Aliás, ele nem sabe o significado disso, mas nós sabemos. Nós sabemos o significado, o benefício que o Senhor nos dá para sairmos do lamaçal, dessa era que irá se findar, desse mundo onde a sabedoria divina não é amada. Só podemos crer nisso de forma espiritual, porque somos espirituais. O homem natural, ele não quer nada disso, não sente desejo por nenhuma beleza do Evangelho, conhecida por nós. Para ele, essa sabedoria divina, mais uma vez, irmãos, para que a gente possa gravar, para ele nada mais é do que loucura. Em seu comentário em 1 Coríntios, Agostinho diz assim: eles, em sua fraqueza, afogaram-se no oceano da impiedade e imediatamente caíram num abismo de males. Olha só um exemplo de pessoas que você anuncia o Evangelho e a reação deles. Alguns dizem assim: eu vou trocar a minha vida que lutei tanto para conquistar com as minhas próprias mãos, por isso, esse Evangelho? Parar de satisfazer meus desejos, deixar de tomar a minha cervejinha. Opa, não fui eu que escrevi isso aqui não, tá? Foi a minha esposa. Não sei nem por quê, porque é ela que bebe mais lá em casa. Deixar de ir ao clube aos domingos, nem morto. Mal sabe ele.
Os jovens, algumas reações. Eu? Deixar de sair para as baladas e beber todas, deixar de sair com todas as meninas que ver pela frente? Meninas não fazem isso. Que isso? Não quero deixar de fazer isso, não. Eu faço o que eu quero da minha vida. Eu sei o que é melhor para mim. Essas talvez sejam algumas reações dos jovens ou dos próprios adultos mesmo, dos mais velhos, que ouçam, que recebem o Evangelho e os rejeitam. Sabendo que o homem natural ele necessita urgentemente da obra redentora por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, aos nossos olhos nós não sabemos quem realmente é natural, a não ser quando o Evangelho é anunciado. Isso Paulo nos ensina em sua carta, quando se anuncia o Evangelho, eles aparecem. E quem anunciará o Evangelho a eles? Quem tem esse trabalho? Quem tem essa obra? Nós, como igreja. E para isso, devemos estar prontos a oferecer a toda a palavra de Deus de forma explicada, com amor e paciência. Mas sabendo de uma coisa, lembre-se disso. Quem faz a obra, e cabe somente a ela moldar o coração de pedra em coração de carne, é o próprio Espírito de Deus, é a exclusividade dele. Mas também, algumas vezes, óbvio, nem todas a gente pensa assim, a gente não entende por que aquelas pessoas que ouviram a pregação do Evangelho até hoje não o aceitaram. Algumas vezes não entendemos o porquê aquele amigo ou amiga que foi exposto ao Evangelho tão bem da sua parte, nem sequer se esboçaram interesse. Tem aqueles que nunca pregam, né? Que ficam caladinhos, são mais retraídos. E os porque não somos nós que decidimos a conversão. Porque o convencimento é obra exclusiva do Espírito de Deus, não nossa. Cabe a nós pregarmos e descansarmos, com o resultado, seja bom ou ruim, aos nossos olhos. Não sabemos quem é natural ou espiritual, mas o Espírito sabe. É exclusivo dele. No ato da pregação, depois saberemos, como Paulo nos ensina. Paulo está escrevendo aos coríntios os erros de suas atitudes e o que eles têm demonstrado, revelando o quanto eles estão deturpando o Evangelho. Ele não está somente fazendo uma breve consideração como se fossem crentes carnais. Paulo está falando apenas dos seus erros. Não. Ele está evidenciando que o Evangelho anunciado, não por sua própria sabedoria, e sim pelo do Espírito, revela verdadeiramente quem são os homens naturais e quem são os homens espirituais. O apóstolo está expondo em como as atitudes dos coríntios estão idênticas à do homem natural. Ele diz que eles não têm o Espírito de Deus. Isso não é ser crente carnal. Isso é ser não salvo. O homem natural, ele descaracteriza os caminhos do Senhor, despreza o sacrifício de Cristo na cruz, porque isso somente pode ser entendido de forma espiritual. E o homem natural não tem esse discernimento, porque isso é naturalmente impossível. Mas isso nos leva ao segundo ponto. Como ter a mente de Cristo? Isso é espiritualmente possível. Voltemos ao texto no verso 15 em diante. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa o instruir? Nós, porém,
temos a mente de Cristo. Mais uma vez, Paulo se refere nesse momento às coisas do Espírito. O discernimento da carne está fora de qualquer discernimento nessa hora. Eles não se misturam, eles não se entrelaçam. Paulo afirma que somos espirituais agora, com conhecimento firme, a saber que os mistérios de Deus revelados por Paulo na pregação ao povo de Corintos fez transformações através do Espírito de Deus naqueles que são dele. O pastor Emílio, ele iniciou o capítulo 2 e quase concluiu. Pois é, sobrou para mim. Então, estou aqui nessa árdua tarefa, terminando o capítulo 2. Semana retrasada e passada, ele nos orientou em 2 sermões. O primeiro foi a respeito de como Paulo coloca a ênfase na simples pregação do Evangelho, que expõe a verdadeira sabedoria e transforma o homem. O segundo, no outro sermão, ele falou que não chegaríamos a conhecer a divina sabedoria se não fosse pelo próprio Espírito. Nada descobriríamos com a sabedoria do mundo. E o que entender sobre isso? É que somos espirituais e possuímos o discernimento para conhecer e aprender a beleza do Evangelho que aceitamos por meio do Espírito Santo. A palavra de Deus, a redenção em Cristo, os sacramentos, a comunhão entre os irmãos, o gozo dos justos, a alegria dos bens futuros, imortais, inabaláveis, imutáveis, a alegria da graça vindoura, os novos céus e a nova terra. É nisso que nossa mente deve pensar todo o tempo após a nossa conversão. É nisso que nós devemos descansar. Uma vida em santidade, se arrepender dos nossos erros, não andar por caminhos ermos, não se conformar com a mentalidade desse mundo, discernir o que é certo e errado. Não achar normal o pecado. Tem gente que fica namorando, flertando com o pecado por aí com irresponsabilidade, achando que não afetará nada na vida dele. Isso é totalmente errado. Nós, como cristãos, devemos aspirar por coisas espirituais. Por ele ser salvo em Cristo, por nós sermos salvos em Cristo, já recebemos perdão dos nossos pecados, a dívida foi paga, já somos justificados. Vida eterna. Você, cristão, possui sentidos espirituais e deve se exercitar sempre nisso, para a glória de Deus. Tendo visão espiritual das coisas, até de si mesmo, como pecador miserável. Sabendo da graça e misericórdia do Senhor, nós somos espirituais e devemos viver uma vida espiritual. Saiba de uma coisa: o mundo não nos define. É o Evangelho através da mente que possuímos de Cristo. E sim, na cruz sempre nos gloriamos. Paulo ainda fala no texto sobre julgar todas as coisas. O que passa pela sua cabeça agora, quando eu falei, posso julgar todas as coisas? Posso julgar todo mundo a partir de agora? Que alegria seria isso, né? Estou vendo um brilhinho nos olhos aí de alguns aí. Vou julgar aquele é hoje. Mas lamento dizer que estou vendo também os brilhos nos olhos sumindo devagar. E o que Paulo está se referindo ao texto de que posso julgar todas as coisas, ou podemos dizer também, podemos discernir todas as coisas, é que a partir de agora, nós como cristãos, estamos aptos a optar e discernir por coisas espirituais. É o que nos cabe. Calvino, em seu comentário, afirma o seguinte: o homem espiritual tem conhecimento firme e sólido dos mistérios de Deus,
a ponto de distinguir sem falta entre a verdade e a falsidade, entre a doutrina de Deus e os artifícios do homem, para não cair no erro. Nós estamos capacitados pelo Espírito agora de julgá-las. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 6,12 que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É agora que existe o discernimento no seu coração, é agora que existe o julgamento sobre todas as coisas. Não podemos mais dizer, eu não sabia. Nossa responsabilidade com as coisas espirituais são grandes, a ponto de não termos mais desculpa para insistir no erro. Agora o homem espiritual pode julgar todas as coisas comuns e as divinas. Ele pode discernir o que é e o que não é a doutrina do Evangelho e da salvação. E se o homem prega a verdade de Deus ou não. É esse ponto de julgamento que nos cabe a partir de agora. Ele não perde o poder da razão, o homem espiritual, nem renuncia aos seus princípios ao basear a sua fé na revelação divina. O homem espiritual tem dentro de si agora o próprio ponto de referência. Já o homem natural não possui nada, nenhuma capacidade espiritual para isso. Ele não compreende as coisas espirituais, muito menos como julgá-las. Falemos de missões um pouquinho, bem breve, principalmente sobre as missões indígenas. Eles vivem isolados nas suas tribos e suas tradições. Recentemente houve um comentário no Twitter de uma pessoa, mais ou menos assim, sobre os Yanomamis, que eles estavam sofrendo, que eles estavam passando, e o que foi exposto na mídia. A pessoa comenta da seguinte forma: tadinho dos Yanomamis, eles já sofreram tanto, não precisa ninguém pregar o Evangelho para eles. Deixem eles em paz. Meus queridos irmãos, está correto esse comentário? Esse conselho, essa ideia maravilhosa que a pessoa colocou no Twitter? De forma alguma. Os indígenas podem até vislumbrar a beleza da criação. Romanos 1 fala disso e explica muito bem o que acontecerá com eles. Se não chegar o Evangelho de Cristo pregado a eles, não haverá nenhum espiritual naquela tribo. Eles serão condenados por Cristo, isto sim. O que Paulo afirma em Romanos 8:1, que nós lemos no início, na nossa liturgia: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Isso não acontecerá com eles, se não houver a pregação do Evangelho. As coisas espirituais, meus queridos irmãos, só podem ser compreendidas e discernidas por espirituais. É nessas que o seu discernimento tem que estar ativo. O reino vem em primeiro lugar. Cabe a nós divulgá-lo. Continuando no texto, Paulo ainda nos fala a respeito de que não seremos julgados por ninguém. Aquele que não possui discernimento espiritual não poderá nos julgar. É isso que Paulo está dizendo. Então podemos dizer qualquer coisa para o não crente também? Falar o que quiser? Claro que não. Tudo que sair da sua boca, meu querido irmão, tem que ser palavra branda, temperada e com amor. Somente seremos julgados pela palavra de Deus, que nós, os espirituais, seguimos no julgamento, porque é verdadeiro discernimento revelado de Deus para nós. O homem natural não tem poder para julgar as coisas espirituais. Paulo afirma também que ninguém conhece a mente do Senhor que o possa instruir. Ele está citando aqui Isaías 40:13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? O profeta, nesse momento, ele diz assim, mais ou menos: quem foi que dirigiu o Espírito Santo de Deus na boca dos profetas? Quem foi o seu conselheiro?
No livro de Jó, capítulos 40 e 41, teremos essa resposta. Vocês já ouviram os sermões e o texto está lá. Homem nenhum fará isso, somente o Espírito de Deus. Meus queridos irmãos, vocês lembram do texto que lemos no início da nossa liturgia, Romanos 12? Paulo ele está nos ensinando como sacrifício vivo e agradável a Deus. Não só também nos conformemos com esta era, e sim com a renovação da nossa mente, para nos deleitarmos na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, se vivemos assim, se você vive assim, posso lhe dizer, nós já temos a mente de Cristo. Não precisamos nos conformar com nada neste século que não seja bíblico. Da mesma forma que para o homem natural considera o Evangelho loucura, para nós é o que temos de melhor. O que é antibíblico devemos reconsiderar como anátema e refutá-lo sempre. Nunca deixar passar em branco, refute sempre, porque é a palavra de Deus. Da mesma forma como o homem natural considera o Evangelho loucura, como eu havia falado, o apóstolo Paulo ele pregou o mistério da verdadeira sabedoria, expondo o verdadeiro Evangelho, o sacrifício do Messias na cruz, a ressurreição e a salvação somente nele aos Coríntios. Muitos se entregaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa sabedoria o mundo não pode oferecer, pois não a reconheceu. Mas agora ela está aí, para que você a conheça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira sabedoria, que está assunta aos céus, e nos enviou o Espírito da verdade, nos deixou a sua palavra, para que crescêssemos nele, e o próprio Espírito que nos convence dessa verdade. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos conduz, é Ele que fala, e é a verdade que Ele nos apresenta, é a sua própria palavra. Ele está conosco, Ele está em você. Seja espiritual, essa é a sua realidade, não outra. Esse é o momento. Ainda há lugar para aqueles que querem crer no Senhor. Venha se juntar a nós, aos pés da cruz, e juntos vamos nos gloriar no Senhor. Voltando à brincadeira de vivo ou morto. A criança que ganha é aquela que não erra, que consegue chegar ao final por agilidade e esperteza. Só que na vida real, para nós, não é assim. Na vida real, muitas vezes caímos. O Senhor é quem nos levanta, não nos deixa ficar prostrados, porque temos a mente de Cristo. Sabemos todos os benefícios que Ele conquistou na cruz e lutamos para ficar firmes nas promessas de Jesus, nosso Mestre. Por isso, meu amado irmão, você tem a mente de Cristo? Então pense como Ele. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça, Pai. Nos ajude para que possamos caminhar sempre e discernir todas as coisas, de acordo com a Tua palavra, de acordo com o Teu Espírito. Ajuda-nos, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé e cantar ao Senhor mais uma vez?